Vamos orar para a gente começar a lição de número 16. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor, nessa sexta-feira, Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estar na Tua casa. Nós te agradecemos, Pai, a oportunidade, Pai, estar nesse dia 28, Pai, de janeiro de 2022, aqui estudando a Tua Palavra. Abençoa cada um que está aqui, abençoa até aquele que não virá. Tudo isso para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, nós estamos na lição de número 16, né? O meu objetivo aí era finalizar o curso no mês de janeiro, mas eu tô vendo que já deu ruim, não vai dar. Mas vamos tentar aí fazer o máximo aí das lições, né, pra gente finalizar. Já estamos aí na reta final, né? 16, 17, 18, 19, 20, faltam 5 lições. Vamos adiantar aí o máximo que a gente puder. Quando vocês forem tendo algum tipo de dúvida, normal, vão falando, vão perguntando. E é importante estar com a revista aí do Verdade Básica e a Bíblia. Tá todo mundo com a Bíblia? Então tá ótimo, então. Então a lição de hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro testemunho. Nós sabemos aí que é muito importante que nós, como cristãos, como evangélicos, como professantes da fé em Jesus, nós testemunhamos, né, a respeito de Jesus para o mundo. Então, na introdução, vamos lá. Introdução. Como é que o mundo vai saber de Jesus? Então, está fazendo uma pergunta, né? As pessoas vão ter que descobrir sozinho? As pessoas vão ter que descobrir sozinhos? Ou existe algum meio para isso? Seria o trabalho do pastor? O trabalho de pessoas que têm bastante tempo de igreja? De quem? De quem seria, gente, esse trabalho de testemunhar? Será que seria só do pastor? Ou de alguém, por exemplo, igual o Ailson? Quem aqui tem mais de 22 anos? Ninguém, né? Sua mais velha que está aqui é o Gabriel. Quantos anos você tem, Gabriel? 20. Mateus? 19. O Gabrielzinho aqui, Soares? 14. O Guilherme? Quanto? 13. E o Pedro? 17. E a Cauane? 16. Então nós aqui tem a média de 20 anos. Será que somente quem tem muito tempo na igreja deveria testemunhar? Por que eu perguntei isso para vocês? Porque só da igreja missionária eu tenho 22 anos. Então assim, vocês não eram nem nascido, nenhum aqui, e eu já estava aqui na frente cantando com o grupo dos adolescentes. Eu já estava aqui fazendo, sabe o que, Pedro? Chegando aqui a irmã Sandra ou até a irmã Santina, a oportunidade da palavra está com o irmão Ailson. Vocês não tinham nem nascido, eu já estava aqui pregando. E muitas vezes as pessoas até falam, nossa, eu vejo muitos jovens, nossa, como é que você prega assim, né? É tempo, é experiência. Porque antes de vocês nascerem, eu já estava aqui nessa igreja, né? Mas é uma missão só minha, porque tenho 22 anos só de igreja missionária, ser uma testemunha de Jesus? Não, é de todos, independente da idade. É isso que está falando aqui na nossa lição, né? Por outro lado, uma das coisas mais tristes na igreja é ver alguém que fala do evangelho, mas não anda como uma pessoa, o quê? Cristã. Vocês conhecem pessoas que falam da palavra de Deus, mas quando você olha para a vida da pessoa, ela não vive aquilo que ela fala? Vocês conhecem? Não precisa nem citar nomes, mas todo mundo conhece alguém que nos status, palavra de Deus, mas pessoalmente só falta te matar ou te engolir. Sim ou não? Na escola é diferente? Como que é na escola, Cauane? Paz, Lucas? Tipo assim, a pessoa vem pra igreja, fala de Jesus, silencia todo mundo, só posta coisa da igreja com o povo da igreja. Aí na escola, a reputação da pessoa já é outra. Já é outra, olha só. E isso acontece, eu já contei 300 vezes isso, mas eu conto de novo. Que uma das minhas frustrações como professor, né, quando eu comecei a dar aula no ano de 2014 no Bartolomeu, foi com uma jovem aqui da igreja, que eu não vou falar o nome. Mas a jovem aqui na igreja, ela tocava teclado. A jovem aqui na igreja, ela cantava. A jovem aqui na igreja, ela até pregava, né? Seus pais da igreja nasceu num berço cristão, né? E eu fiquei muito feliz quando eu comecei a dar aula no Bartolomeu, quando eu estou na sala de professores e os professores estão falando, sala tal, veio o aluno fulano, ciclano. Aí eu fui comentar, vocês conhecem a aluna tal? Conhecemos.
Aí eu comecei a falar, nossa, ela é lá da minha igreja, é uma benção, ela toca teclado, ela prega, ela canta maravilhosamente bem, né? Os pais dela têm cargos na igreja, e todo mundo na mesa parou de falar. Uns 20 professores na mesa, todos ficaram calados, só ouvindo eu falar. E eu fazendo elogios para aquela aluna. Paz, Ana Clara, tudo bom? Quer vir mais pra frente? Vem mais pra frente hoje, veio menos pessoas. Então quer ficar aí? Não tem problema. E eu ali falando com os professores, né, rasgando elogios para ela aqui na igreja, né? Aí teve uma hora que uma das professoras falou assim, tá, professor, você parou de falar? Tá, falei. Então agora deixa a gente falar. Ela só é a pior aluna da sala. E eu até acho que ela é a pior aluna da escola. Gente, aquilo ali, Mateus e todos, entrou como uma facada no meu coração. Sabe, uma facada? Aí o outro professor, graças a Deus ela não veio hoje, Ailson. Aí o outro professor, porque quando ela vem, eu não consigo dar aula. Aí a outra professora falou pra mim assim, Ailson, essa menina dentro da sala de aula, de 10 palavras, 11 ela só fala palavrão. Ailson, na sala de aula, ela toca o terror. É mais ou menos o que a Cauane está falando. Ou seja, dentro da igreja a pessoa dava um testemunho, mas fora vivia uma outra vida totalmente o contrário. E é isso que está falando aqui na lição, né? Uma das coisas mais tristes na igreja é ver alguém que fala do evangelho, mas não anda como uma pessoa cristã. E falar só do evangelho, gente, não é só esse momento de pregação ou esse momento de estudo que eu estou fazendo. Mas, por exemplo, todo mundo aqui canta, sim ou não? Quem não canta, toca, né? Mas faz parte do quê? Do louvor da igreja. E quando a gente está louvando a Deus, a gente está transmitindo uma palavra. Quando a gente está louvando a Deus, a gente está transmitindo uma mensagem de Deus. Então, se eu tenho essa conduta, esse comportamento dentro da igreja, eu tenho que levar ela também para o lado de fora. A palavra igreja, né, no original, a pronúncia é eclésia, ou eclesia, ou eclesia, né, depende da dicção da pessoa. E o que significa eclesia? É chamados para o lado de fora. Então, igreja, quando a gente vai olhar a definição da palavra igreja, significa chamados para o lado de fora. Então é importantíssimo a nossa conduta. E às vezes a gente pensa que não tem ninguém está nos observando, é aí que está. Alguém já passou por alguma situação aqui que você ia fazer alguma coisa, alguém falou, não, mas exemplo, o Guilherme não pode porque é da igreja. Alguém já passou por esse tipo de situação? O que você já passou, Gabriel? Várias vezes na época que eu estudava, às vezes o moleque ia fazer alguma brincadeira e falava, o Gabriel não pode, ele é da igreja. Ele é da igreja, porque é um testemunho, né? Alguém já passou mais? Eu. O que, Cauane? Tipo assim, tava rolando aquelas brincadeiras também da escola. Aham. Eu sei todas as brincadeiras da escola. Não dá pra... Eu sei todas. Aquelas brincadeiras da escola e as meninas estavam fazendo vídeo, né? Aí me chamaram. Aí minha menina falou, não, agora não pode porque ela é da igreja. Ela é da igreja. Ela é da igreja. Aí eu falei, é verdade, eu não posso. E aquelas brincadeiras de dancinha, eu falei assim... Sim. Eu falei assim, eu posso até dançar, mas não essas danças assim, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Exatamente. Aí eu falei, não, mas eu tô aqui, ó, tô gravando mesmo. É óbvio que a gente pode brincar. A gente pode. A gente não foi chamado para ser pessoas assim, sérias, quadradas. Mas a gente tem até que saber que tipo de brincadeira a gente tem que fazer ou se comprometer. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 5, versículo 13. Anotem aí, Mateus 5, 13. O que Jesus está falando? Vós sois o sal da terra, né? Então nós somos chamados. Qual que é a função do sal em uma comida? Fazer a diferença. Se a comida tá faltando sal, Mateus, você come a comida? Tá insosso, vai, o arroz. Come, mas tem graça? Não tem graça, né? Nossa, então assim, o sal serve para o quê? Para dar um sabor na comida. Mas só que é importante a gente saber também que assim como a gente foi chamado para ser sal, a gente também não precisa ser sal grosso. Sabe? Viver o nosso mundo, a nossa bolha. Porque a gente foi chamado no mundo para fazer
a diferença. Muitas vezes a gente pode e até deve estar até em ambientes que muitas pessoas não são cristãs, mas a gente fazer a diferença, né? Eu no ano passado, nessa por correr aqui na lição, eu tive a experiência, eu fui pela primeira vez no Morumbi. Vocês viram nos meus status? Fui pela primeira vez no Morumbi assistir um jogo do São Paulo. Foi eu, mais 2 professores e uma professora. No meio do caminho, eles, vamos comprar uma cerveja pra gente tomar. Aí, beleza. Aí eles, mas o Ailson não bebe. Aí você vai tomar uma coca? Toma uma coca. Aí, ainda bem, o Ailson é da igreja. Então, tá vendo? No mesmo ambiente, fazendo a diferença. Na hora do jogo, tô lá assistindo São Paulo. E eles falando palavrão. E não sei o quê. E eu lá, até São Paulo. Vamos lá. Gol! Jogador ruim. Não tem problema falar jogador ruim, né? Mas eles falavam outros tipos de palavrões. Aí eles, nossa, Ailson, você não fala um palavrão. Testemunho, entendeu? No final nós fomos embora e eles, nossa, Ailson, você é um mito. Você consegue se divertir sem falar palavrão. Você consegue se divertir sem beber cerveja. Nossa, é muito legal sair com você. Sabe o que é isso, gente? Testemunho. Deus nos chamou para ser sal aonde quer que a gente esteja. Na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso curso. Os meninos vão fazer faculdade. Na faculdade, no meio dos amigos, das amigas. A gente foi chamado para fazer a diferença. Então tá aqui na revista, né? É muito triste quando uma pessoa fala do evangelho, mas não anda como uma pessoa cristã. Pode falar, Pedro? Muitas vezes também isso acontece, né? Tipo, você vai fazer... Paz, Emily? Paz. Uma coisa, aí a pessoa fala, mas ele é da igreja, só que você, mesmo assim você faz coisa errada, a pessoa fala, não vou pra igreja não, isso aí vai pra igreja e faz coisa errada. Toda. Às vezes aí começa a generalizar, todo mundo da igreja é errado. Realmente. E esse problema mesmo, Pedro, muitas pessoas generalizam. Fala, não vou pra igreja porque do meu lado tem um crente lá que é pior do que eu. Então assim, o nosso testemunho fala muito alto adiante das pessoas. Exatamente, porque o ser humano ele tem a mania de seguir o errado, não certo. Tem 99 que tá certo, mas se um errar, adivinha qual que ele segue? O errado. Fala aí, Guilherme. Bem que com o nosso testemunho de comportamento a gente pode converter uma pessoa, né? Com certeza, o nosso testemunho serve de instrumento para a conversão de outras pessoas. Vocês não vieram no culto ontem, né? Ninguém veio no culto ontem. A irmã Santina que trouxe a palavra, ela falou uma coisa tão bonita assim, que chamou tão minha atenção, atendendo isso que o Guilherme está falando. Ela falou que quando ela veio para a igreja missionária, né, ela vinha... Vocês lembram da irmã Catarina? Lembra, Emily, da irmã Catarina? Lembra, Ana Clara? Da irmã Catarina, a irmã Catarina, que sentava ainda onde está a Ana Clara, né? A nossa irmã Catarina, que serviu aqui na nossa igreja há tantos anos, era tesoureira. A nossa irmã Santina falou que vinha para a igreja para escutar a irmã Catarina orando, para escutar a irmã Catarina orar, para ela aprender como que orava. Gente, vocês têm noção? A irmã Santina, que hoje é usada por Deus demais, se a irmã Santina revelar alguma coisa para vocês, pode ter certeza que acontece. A irmã Santina foi na sua direção, você já vai clamando o sangue de Jesus, porque quando a mulher revela, o coração gela. Então imagina, uma pessoa de Deus, igual a irmã Santina, falar que quando ela se converteu, ela vinha para a igreja para escutar uma oração, para aprender a orar. É um testemunho da irmã Catarina que até hoje reflete. Quantas pessoas a irmã Santina não já ganhou para Jesus? Hoje tem a igreja do Santa Emília, que o nosso pastor Jário está lá. Quem fundou a igreja do Santa Emília foi a irmã Santina com a irmã Socorro. Só olha, testemunho. De onde começou? A irmã Catarina. Então assim como o nosso testemunho influencia para o bem, o nosso testemunho também ele influencia para o mal. Então é importante a gente entender a definição dessa palavra, né? Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Porta. Isso é ser igreja, né? Eclesia ou eclésia, que significa chamados para fora. A missão da igreja não está estritamente ligada ao lado interno, mas sobretudo e fundamentalmente para o lado externo, é eclesia. Nosso comportamento dentro da igreja é fácil. Dentro da igreja é fácil ter uma conduta, mas a conduta principal que Deus nos exige é do lado de fora, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos cursos. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Vamos continuar aí, gente?
Muitas pessoas têm raiva de igreja por causa desses e de outros que não têm uma vida condizente com o evangelho. O Guilherme já matou, né? O mundo está com sede de verdadeiras testemunhas e ouvir a verdadeira mensagem de Jesus. Como podemos ser boas testemunhas? Então, o que o mundo está com sede, gente, de pessoas que dão um bom exemplo, que dão um bom testemunho da palavra de Deus. Porque pessoas erradas, o mundo está cheio. Mas o mundo tem sede de pessoas que testemunham a palavra de Deus, tá? Então vamos lá, gente. A primeira aí, ó. Somos testemunhas pela escolha de Deus. Então a palavra que vocês vão preencher aí é testemunhas. Já vai abrir na Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Olha só. Por que eu sou uma testemunha escolhida por Deus? Tá com a Bíblia aí, Ana Clara? Tá com a Bíblia aí, Evelyn? Tá com a Bíblia aí, Yasmin? Não? Então vem pegar a Bíblia aqui. Abriu onde é isso? É João, capítulo 15, versículo 16. Aqui eu deixei minha Bíblia lá no carro. Ah, tem aqui, ó. Obrigado, Deus. Ó. Vai acompanhando lá, vai lendo os versículos. Vamos ver. Somos testemunhas pela escolha de Deus. Deus tomou a iniciativa para nos buscar e amar. Então a iniciativa foi de Deus. Alguém achou? João capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João é fácil, gente. Vamos lá, João 15, 16? Oi? Nada. Achou, Gabriel Saek? Lê pra gente, então. Só 16 não? Só o versículo 16. Isso é palavras de Jesus, tá, gente? Vai lá. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Então tá ótimo, olha, a escolha é de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós somos todos escolhidos de Deus, tá? Então aqui Jesus está falando, não foram vocês que me escolheram, né? Mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que deis o quê? Fruto. E esses frutos, sobretudo, são os frutos do Espírito, que estão lá no meu canal, lá, que depois vocês podem ver um a um, com calma, com tranquilidade, né? Você pode entrar lá, ouvir cada fruto do Espírito, dar uma curtida, dar um comentário que não custa, e se inscrever no canal, ativar o sininho, que não custa nada, né? Então nós somos escolhidos de Deus. Vamos lá para o B? Nós somos o quê? Testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem achar primeiro pode ler. Eu leio direto esse texto, né? O pastor fala direto também. Fala. Atos 1, 8. Atos 1, 8, Emily. Pode ler? Pode. Olha os meninos. Eu vou precisar, eu coloco aqui. Tá bom. Vai. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tá ótimo, olha, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele nos usa no poder de Deus, sim ou não? Sim. O Espírito Santo nos dá dom, sim ou não? Sim. Mas a primeira função do Espírito Santo é para testemunhar. Então o Espírito Santo está sobre nós para nós sermos testemunhas, tá? Quando Jesus, na revista de vocês, quando Jesus falou, agiu como se fosse um fato, e sereis as minhas testemunhas. Está na revista de vocês? Está acompanhando? Então, estão acompanhando? Então Jesus, ele falou um fato. O que é um fato? É uma verdade. Quando a gente recebe a virtude do Espírito Santo, a gente se torna uma testemunha, né? E aqui nessa noite, todos vocês que já aceitaram a Jesus, vocês já têm o Espírito Santo de Deus. Todo mundo aqui que já aceitou, viu, Pedro? Você tem o Espírito Santo de Deus. Mateus, você tem o Espírito Santo de Deus. As meninas ali atrás aceitaram Jesus?
Hã? Vocês aceitaram Jesus? Vocês têm o Espírito Santo de Deus. Vocês aceitaram Jesus? Vocês têm o Espírito Santo de Deus, né? E esse Espírito Santo serve para quê? Para testemunhar. Quando eu aceito Jesus verdadeiramente no meu coração, e aceitar a Jesus não é apenas vir para a igreja, aceitar a Jesus não é apenas cantar num grupo, aceitar a Jesus é viver uma vida cristã, uma vida de Deus aqui na igreja, na escola, no curso, na faculdade, no trabalho, é onde for. Aceitar a Jesus é ter uma vida com Deus. Se eu tenho esse compromisso com Deus, eu tenho o Espírito de Deus e automaticamente eu sou uma testemunha de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá, agora Não, o que é uma testemunha, né? O que é uma testemunha? Esta palavra tem um aspecto legal. E qual que é o aspecto legal? Vai vir na sequência, no B. No sentido legal, essa pessoa é intimada e há de comparecer perante um juiz para testemunhar o que presenciou. Então, a testemunha, o principal objetivo da testemunha é falar aquilo que ela viu ou presenciou, ou até aquilo que ela sentiu. Nós sentimos a presença do Espírito Santo? Sim ou não? Nós sentimos a presença de Deus? Nós sentimos a presença de Jesus? Nós conseguimos enxergar Jesus trabalhando na nossa vida? Jesus trabalha na sua vida, Mateus? De que maneira você vê Jesus trabalhando na sua vida? Pode ser qualquer coisa. Meu deitar, não levantar. Olha aí, um dia de vida. Quantas pessoas não faleceram hoje? Ou não sofreram acidente? Como que Jesus trabalha na sua vida, Pedro? No trabalho. No trabalho de que... Dando trabalho? Não, no trabalho. No trabalho. Deus deu um trabalho pro Pedro. Quantas pessoas não estão desempregadas, que luta para arrumar emprego e não consegue? Você conhece, né, Mateus? Uma pessoa que nós conhecemos muito próxima, que tenta e não consegue se firmar em um trabalho. O Pedro já trabalha há quanto tempo, Pedro? Faz 2 anos. 2 anos. No momento da pandemia, de distanciamento, Pedro arruma trabalho e namorada. Pedro é um mito. Você vê Deus trabalhando na sua vida, o Cauane? Como? Saúde. Na saúde. Quantas pessoas estão no leito de hospital? Você, Gabriel, vê Deus trabalhando na sua vida? Na saúde, menino saudável, né? Jovem saudável. Você, Guilherme? No intelecto, dando sabedoria, inteligência. E você, Gabriel, você vê Deus trabalhando na sua vida? Saúde, no carro que ele me deu aí. Olha só, no carro. Tá certo. É Deus trabalhando? Deus trabalhando. Você vê, Yasmin, Deus trabalhando na sua vida? De que maneira? Na saúde. Pode chegar. Na saúde. Na saúde, né? Na saudável, toda ali. E você, Emily, vê Deus trabalhando na sua vida? Como? Na saúde, olha só, na saudável, hein? E você, Ana Clara, vê Deus trabalhando na sua vida? De que maneira? Na saúde também. Na saúde, né, Ana Clara? Aí, tá todo mundo com saúde. Que lindo, hein? Na família, né, Ana Clara? Na família, né? Se a gente parar para pensar, gente, Deus trabalha na nossa vida a todos os momentos. O que vocês fizeram agora? Vocês testemunharam. Vocês deram um testemunho, como Deus trabalha na vida de vocês. Se eu for contar aqui meu testemunho, verdade básica aqui não dá para contar o meu testemunho. Mas basicamente, vocês sabem, eu sou coordenador. Eu sou formado em português, inglês e agora pedagogia. E eu faço uma pós-graduação e uma outra faculdade de teologia, né? Os meus pais estudaram até a 4ª série. Isso não é um milagre de Deus? O filho é professor. Isso é Deus agindo na minha vida, né? A minha mulher é a melhor mulher do mundo. Não, Mateus? Meu cunhado tá aqui. Que é isso? É Deus trabalhando. Isso é Deus na minha vida. Quantas e quantas pessoas vocês não conhecem que casaram, com 1 ano se separaram? Sim ou não? Eu conheço jovens com 6 meses separa, casou com 6 meses separa. Eu conheço pessoas que com 3 anos, qualquer coisinha, há 3 anos de casados, já se separam. Então, como que eu vejo Deus trabalhando na minha vida? Eu estou 13 anos, junto com a irmã do Mateus, a gente está 13 anos juntos. Casados, eu acho que são 9 anos, né? Fora o tempo de namoro, que eu somo tudo, namoro e noivado, 13 anos. É o trabalhar de Deus ou não é?
Você aguentar uma pessoa há 13 anos. É ou não é? Oi? Ainda Thalita. É o quê? O que é isso? Eu estou testemunhando. E Deus, ele quer usar cada um de vocês nesse sentido, de testemunhar. Olha que testemunho lindo para um jovem que não aceitou Jesus. Por exemplo, o Pedro conseguiu trabalhar registrado, menor de idade, na pandemia. Você acha que se fosse força do Pedro, o Pedro ia conseguir, gente? Não. O que é isso? É a ação de Deus, a ação de Jesus. Tá bom? Vamos lá? Então, gente, a palavra original é a mesma palavra no português para mártir, né? Então, a mesma palavra que se utiliza para testemunha é utilizada para a palavra mártir. Alguém sabe o que é um mártir? Não é aquele planeta. Não é aquele planeta. Então, eu já estou falando logo. O que é um mártir? Um mártir, gente, é alguém que morre por causa de alguma causa. Por exemplo, o primeiro mártir que nós vamos ter na Bíblia é Estevão. A gente vai encontrar a história de Estevão no livro de Atos. Quem foi o Estevão? Foi um dos discípulos eleitos pelos apóstolos, que ele era cheio do poder de Deus, né? Ele era muito usado pelo Espírito Santo. Só que Estevão, ele criou inveja nos fariseus, né? Ele criou inveja, porque quando a pessoa ela é de Deus, as pessoas têm inveja deles. Sabia que tem gente que tem inveja de vocês só por vocês ser pessoa de Deus? Sabia? Que tem gente que tem inveja de você, não é pelo que você tem, mas é pelo que você é. Porque o que você tem, às vezes ele pode até tomar, mas o que você é, ninguém toma. E quando as pessoas olham para vocês, veem vocês pessoas de Deus, tem gente que tem inveja disso. Dizendo como Jesus, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha algum bem físico? Não, mas ele era e é o Filho de Deus, né? Então, Estevão, voltando, diz a palavra de Deus que ele era muito poderoso nas palavras. E as pessoas queriam acusar Estevão de algo, mas não encontrava brecha nenhuma em Estevão. Eles levam Estevão para uma espécie de tribunal, e vai dizer a palavra que Estevão ele começa a pregar a palavra de Deus desde o Velho Testamento, até chegar num determinado momento onde Jesus, ele vai contar a história de Jesus. Diz a palavra de Deus que quando Estevão pregava, os seus opositores tapavam os ouvidos e rangiam os dentes, porque não queriam ouvir Estevão. E qual que foi o fim de Estevão? Eles pegam Estevão, jogam Estevão para o lado de fora da cidade e começam a apedrejar Estevão. E Estevão, ele morre. E é tão interessante, né? Deixa eu procurar aqui onde fica a referência da história de Estevão. Abre a Bíblia para mim em Atos, capítulo 7. Eu acho que é versículo 14. O quê? 7. Só para ver se eu não falei a referência errada, que eu sou tão fraco para lembrar as referências. Não é a instituição de diácono? Isso. Aí mais para frente, vamos falar da referência certinha. Atos 7. Deixa eu referenciar. Atos 7, a defesa de Estevão. Tá certo o texto. Quando a morte de Estevão, no versículo 54, abre aí. Vamos ver como é que foi a morte de Estevão. Onde é? Atos 7, versículo 54. Você já pregou sobre isso, né? Já preguei, já. Tá? Olha o que diz. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e riavam os dentes. Já viu gente que ria um dente igual cachorro? Quando tá com raiva? Estevão estava pregando, Pedro? E as pessoas faziam assim, com raiva, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. E disse, eis que vejo os céus abertos. Todo mundo lembra daquele louvor? Eis que vejo os céus abertos. Olha de onde vem aqui o texto. Olha de onde vem a palavra. E aqui ele vai falar, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, o que eles fizeram aí? Taparam os ouvidos.
que quando a pessoa ela não é de Deus, quando ele ouve a pregação, uma das coisas que ele vai ter é tapar o ouvido, ele não quer ouvir, né? E unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Mais para frente, esse Saulo é o Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não me expute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. A palavra adormeceu no texto, risca aí na Bíblia de vocês, quem tem a mania de riscar igual eu, significa Estevão morreu. Então assim, Estevão, ele antes de morrer, vê os céus abertos, enquanto estava sendo apedrejado, Estevão ele não amaldiçoou os seus opositores, mas o que ele falou? Senhor, perdoa eles, não impute esse pecado a eles. Ou seja, o que ele estava falando? Senhor, não cobra deles não, isso que eles estão fazendo de mim. E no final vai dizer que ele vai falar: Senhor, recebe o meu espírito. E no final ele adormeceu. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque Estevão ele foi um mártir. Um mártir ele morre por causa de algo. Por que Estevão morreu? Por amor ao evangelho, ou por defender a palavra de Deus. Então um mártir é isso, uma pessoa que dá a vida por algo. E a mesma raiz da palavra mártir é a mesma raiz da palavra testemunha, que significa que se for necessário a gente dar a nossa vida por amor do evangelho, o que a gente tem que fazer? Oi? Dar a nossa vida, tá bom? Todo mundo entendeu o que é a palavra mártir? Ótimo, então vamos lá, gente. Oi? Elias ele não morreu, né? Ele foi assunto ao céu, né? Tá bom? Jesus Cristo é um mártir? Foi um mártir também. Tá bom? Dentro dessa linha de raciocínio de Estevão, tá? Isso tem implicações para nós. O que significa a palavra implicação, gente? Circula aí a palavra implicação. Isso tem implicações para nós. Tem na revista de vocês? Implicação significa o quê? Isso é um exemplo para nós, não é? Pulei? Tem uma parte que está elevada, mas não preencher. Ah, a palavra é mártir. Aqui, ó. Desculpa. A palavra é mártir. Oi? Mártir. Então todo mundo aprendeu o que é a definição da palavra mártir. Desculpa, tá, gente? Mártir. Anotem. Mártir é a palavra para ser preenchida. Fica a dica, que eu acho que vocês vão preencher mais vezes essa palavra. Posso continuar? Tá tudo bem aí, meninas? Atrás estão acompanhando? Parabéns, Emily, pelo seu desempenho. Isto tem implicações para nós. Posso prosseguir agora? Tá ótimo. Deus nos escolheu para sermos o quê? Testemunhas. A presença do Espírito Santo em nós é para nos capacitar a testemunhar. Já falamos, né? Nós somos chamados para testemunhar sobre aquilo que Jesus fez em nós. Todo mundo aqui deu seu testemunho, sim ou não? Então isso, o que é importante? Vocês darem esse testemunho também fora da igreja, na escola, para o vizinho. Vocês darem esse testemunho lá na faculdade, no trabalho de vocês, no condomínio, sei lá, na família de vocês, tá? Vamos lá? Deus está seguindo o princípio dele de identificação. Então, Deus está seguindo o princípio dele de identificação. Identificação é a palavra que vocês devem preencher na revista de vocês, tá? Ô, Karen, consegue trazer 2 copos de água para mim? Por favor? Obrigado, Karen. Ele enviou Jesus, que se identificou totalmente com o homem. Jesus se identificou com o homem, gente? O que é a palavra identificação? Se pareceu? Tinha algumas coisas parecidas com o homem? Que Jesus tinha que é parecido com nós? Que atitudes que Jesus teve, ou sofreu, ou que ele passou, que se parece conosco? Pensando de maneira física. Pode falar, gente. Pode falar.
Por que Jesus se identificou com a gente? Jesus chorou? Sim. Jesus teve fome? Nós não temos fome? Jesus não se angustiou? Não ficou angustiado? Sim ou não? Momentos antes de morrer da cruz, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Obrigado, Karen. Sintoma de angústia também. Jesus ficou triste aqui na terra? Sim ou não? Sim. Pedro mesmo, que era um dos principais apóstolos, né? A gente sempre vê muito falar de Pedro. Pedro negou, traiu Jesus 3 vezes. Isso não causa tristeza? Sim ou não? Os fariseus que todas as vezes queriam pegar Jesus em algum erro, isso deixava Jesus triste? Deixava Jesus bravo também um pouco? Isso não acontece com nós? Então essa é a identificação de Jesus conosco. Vamos continuar na revista? Ele enviou Jesus, que se identificou totalmente com o homem. Está aí na revista? Agora ele nos envia para nos identificarmos com as pessoas que precisam dele. É a questão que Jesus nos envia para testemunhar aquilo que ele fez na nossa vida para as outras pessoas, tá? Quem melhor para falar do que ele? Não, quem melhor para falar do que aquele que tem experimentado a mudança na sua própria vida? Então, se a gente experimenta essa mudança na nossa vida, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o Pedro, de novo Pedro, eu posso dar o testemunho aqui, ó, gente, Deus abriu uma porta para o Pedro de emprego, no momento da pandemia. Todo mundo entendeu? Mas não é melhor o Pedro falar? Por quê? Porque tem detalhes que eu não sei. Eu tenho certeza que tem detalhes que, se eu deixasse, Pedro, aqui é fácil para falar rápido, né? Pedro, Deus abriu uma porta. Mas eu tenho certeza que se o Pedro dar esse testemunho, ele vai falar muito mais coisas. Ailson, eu orei. Ailson, eu pedi para Deus. Ailson, no meu primeiro mês de trabalho não foi fácil. Eu pensei que eu não ia conseguir. Mas olha eu aí, faz mais de 2 anos, Pedro? Por quê? Porque a pessoa que ela passa, a pessoa que ela vive o testemunho, é muito melhor do que outra pessoa contar. Todo mundo entendeu essa parte? Aonde que eu tô? Agora é A, né? Não depende da nossa força. Então nós sabemos que para testemunhar nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ninguém que não tenha o Espírito Santo de Deus não tem força por si próprio para testemunhar. Pai do Senhor, Cauã, gostei do cabelo, hein, Cauã? Parabéns, Cauã. O pastor nem reconheceu ele. O pastor não reconheceu no domingo à noite? Meu Deus, Cauã, está lindo o seu cabelo, Cauã. 4, vamos pro 4, gente? Está na edição 16. A página 96. Página 96. Obrigado, Cauane. Achou? Não depende da nossa... Agora é o A? Deus nos escolheu com todas as nossas fraquezas. Então, mesmo a gente sendo fraco, Pedro, Deus nos escolheu. Tem essa referência de vocês aí, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9? Circula ela aí que eu vou ler para vocês. O que está escrito aqui? E disse-me, né? Isso aqui é Deus, através de Jesus Cristo, falando a Paulo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Deus nos escolheu com todas as nossas fraquezas. E ser escolhido de Deus é um privilégio muito grande, né? No domingo retrasado eu trouxe a mensagem, quem estava aqui de manhã, né, falando da visão de Isaías. Tem aquela palavra? No ano que morreu o rei Uzias, Isaías fala, eu vi o Senhor sentado num alto sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo, né? E quando eu olhei, o que Isaías viu cantando ao entorno de Deus? Os anjos, os serafins, né? Falar anjo não está, de uma certa maneira, não está errado, mas também não está 100% certo, porque nós temos classificações angelicais. Um anjo é diferente de um serafim. Um serafim é diferente de um querubim. Um anjo é diferente de um arcanjo. Então a gente está numa área de estudos, então é importante a gente saber o que? A diferenciação. Nessas diferenças, a diferenciação. Então Isaías ele viu o que? Serafins cantando. O que são serafins, gente? Seres celestiais perfeitos, sim ou não? Que não tem pecado, não tem uma questão de sexualidade, não tem erros.
Mas Deus escolheu para a obra dele os serafins? Não, escolheu a gente. Mesmo nós com todas as nossas fraquezas e imperfeições, tá? Vamos para o 5? Ele não chamou o que está escrito aí? Profissional. O que está escrito aí, Emily, que ele não chamou? O que é uma pessoa profissional, Emily? O que é uma pessoa profissional, Ana Clara? Boa no que faz? Oi? Boa no que faz, parabéns. O que é uma pessoa profissional para você, Cauã? Uma pessoa bem estudada no assunto. Uma pessoa bem estudada. Não? O que é uma pessoa profissional para você, Matheus? Pessoa que resolve. Uma pessoa que resolve. O que é uma pessoa profissional para você, cara? Uma pessoa que sabe o que ela faz. Sabe o que faz, isso é uma pessoa profissional, uma pessoa que sabe do que está fazendo. E aqui está falando, Deus não chamou os profissionais, e sim as pessoas que tinham experimentado a mudança interior. Deus poderia ter chamado aqui, ó, por exemplo, o nosso ministério da igreja missionária, né? Como um todo, né? A nossa igreja tem faculdade teológica, tem professores que são extremamente inteligentes, inteirados do assunto. Poderiam estar dando aula aqui no Verdade Básica? Poderia, mas Deus chamou o irmão, nesse momento, o irmão Ailson. Sou profissional? Não, mas sou chamado por Deus. Deus não poderia ter chamado aqui, igual tinha anteriormente, há 22 anos atrás, vocês não eram ninguém nascido. Deus poderia ter colocado músicos profissionais aqui? Sim ou não? Vamos falar a verdade? Sim ou não? Deus não poderia ter chamado vocalistas, pessoas do vocal profissional para vir cantar aqui? Sim ou não? Poderia, mas o que Deus resolveu? Contar com todos vocês. Escolheu contar com Mateus, com Pedro, com Cauã, com a Karen, com a Yasmin, com a Emily, com a Ana Clara, com o Gabriel Soares, com o Gabriel Saek, com o Guilherme, com a Cauane. Poderia ter chamado profissionais, com o irmão Ailson, mas Deus escolheu o quê? Nós, porque quem capacita é Deus, tá? C, somos embaixadores, é a palavra, tá? Anotem aí. Então, na C, vocês vão anotar a palavra embaixadores. Um embaixador representa um governo numa terra estranha. Então, basicamente, o que é um embaixador, Ailson? Todo mundo aqui é brasileiro? Sim. Por exemplo, se você morasse na França e a França tivesse que resolver qualquer assunto internacional, a França teria você como um representante do Brasil para você responder pelo Brasil. Então, se você estivesse em um outro país, é óbvio que cada país possui a sua embaixada. Então, quando o nosso presidente, que é o presidente que está em questão, que é o Bolsonaro, quando ele quer falar com alguém dos Estados Unidos, ele não precisa necessariamente falar com o presidente dos Estados Unidos. Qual que é o nome do presidente dos Estados Unidos? John Biden, exatamente. Ele não precisa falar. O que ele vai fazer? Ele vai na embaixada que está aqui no Brasil dos Estados Unidos. Porque a pessoa que está aqui no Brasil representa os Estados Unidos. Por isso que nós somos embaixadores de Deus para o mundo. Porque nós estamos aonde? No mundo. Mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui de quê, Emily? Aí, Emily, gostei, hein? Estamos aqui de passagem. A vida é uma brevidade. O que é uma brevidade, Cauane? É temporária. A vida passa assim, ó. Parece que foi ontem que eu tinha 17 anos, que eu estava sentado ali onde o Pedro estava. Parece que foi ontem. Hoje eu já estou com 32 anos. O tempo passa assim, ó. Parece que foi ontem que eu fui no casamento da mãe do Cauã com o saudoso pai do Cauã. Parece que foi ontem que eu vi a mãe do Guilherme grávida dele, a mãe do Gabriel grávida dele, a mãe do Mateus grávida dele, o Pedro pequeno. Parece que foi ontem que eu vi a Cauane aqui, primeira vez na igreja, o Gabriel. Ixi, parece que foi ontem que eu vi a mãe da Emily grávida dela. E hoje a Emily tá cópia da mãe dela. Parece que foi ontem que eu vi a Ana Clara cantando aqui nas crianças pequenas. Parece que foi ontem que eu vi a Jaqueline grávida da Karen.
Eu conversava com a Jaqueline lá no Monte Alegre, a Jaqueline nem sonhava de ter Cauã e Karen. Parece que foi ontem que eu vi a Reni, o nome da sua mãe, né, Yasmin? Renê. Parece que foi ontem que eu vi a mãe da Renê grávida e o Naldo igual um doido aí. A mãe da Renê. A mãe da Renê não. A mãe da Yasmin, que é a Renê, grávida da Yasmin, e o povo tudo doido aí pra... Tá vendo, gente? A vida é o quê? Uma brevidade. Mas o local que nós estamos indo, Emily, é uma eternidade. O que é eternidade, Emily? O que é uma eternidade? O que é, Yasmin, uma eternidade para você? É uma coisa eterna, uma coisa que não tem fim. O que é uma eternidade, Cauã? É uma coisa que não acaba. E, gente, todo mundo que está aqui vai viver uma eternidade, sabia? Todo mundo vai viver uma eternidade. Hoje nós temos a oportunidade de escolher viver uma eternidade no céu. Porque se você não viver uma eternidade no céu, você vai viver uma eternidade no inferno. Então vocês escolham. Tem alguém que está indo para o céu aqui? Todo mundo, né? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Agora é o A. Não somos mais deste mundo, e sim peregrinos. O que é um peregrino? É um animal? O que é um peregrino? O que é um peregrino? É alguém que quase. Tem esse sentido, Ana Clara, de alguém que vaga. Mas a definição funda de peregrino é quase. Alguém quer falar o que é um peregrino? É quase, Ana Clara, alguém que vaga. Um peregrino é alguém que está de passagem. Ou um estrangeiro, mas a definição mais correta, Pedro, é alguém que está de passagem. É um peregrino. Então nós somos o quê? Peregrinos nesse mundo. Né? Então a vida é breve. E não fica a gente achando, gente, eu tô jovem ainda. Quando eu estiver bem velhinho, eu fico firme com Jesus. Fica achando, quantos jovens perdem a sua vida e não têm essa oportunidade? Sim ou não? Quantos jovens aqui da nossa igreja que morreram jovens, que não imaginavam que iam morrer jovens, mas faleceram? Alguém lembra do Leandro, o baterista? Meu melhor amigo. Todo mundo lembra do Leandro? Leandro, meu melhor amigo. Quando a gente saía para comer alguma coisa no Max Firra, ele falava, nossa, Ailson, quando a gente for idoso, como será que a gente vai estar? Ele tinha essa conversa comigo. Eu falava, Leandro, não sei se eu vou conseguir ver meus netos. Ele, Ailson, eu queria pelo menos ver o meu filho. E ele realizou esse sonho dele, né? De ver o filho dele. Mas ele falava, nossa, Ailson, eu vou ficar muito orgulhoso quando eu ver meus netos. Eu acho que quando eu ficar idoso, Ailson, eu vou morar numa praia, num lugar calmo. O nosso pensamento, gente, é de chegar no normal, numa idade avançada, sim ou não? Mas ninguém sabe do dia de amanhã. Por isso que a gente não pode falar, vou deixar para servir a Deus quando eu tiver bem da idade do pastor, bem da idade das irmãs mais velhinhas. A gente não pode perder a oportunidade, porque o que a gente tem é hoje. O amanhã já pode não existir mais. E eu tenho certeza, se eu fosse pegar testemunha aqui de vocês, de todos vocês, todo mundo aqui tem uma pessoa que perdeu, que você fala, você pensa, nossa, essa pessoa deveria ter vivido mais uns 50 anos. E foi tão cedo. Todo mundo não tem uma pessoa aqui? Sim ou não? Eu não vou nem colher testemunho, porque se eu colher testemunho, todo mundo tem. Por que eu estou falando, gente? A vida é uma brevidade. Mas o lugar que a gente está indo é uma eternidade. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Posso continuar? É a B agora? É o B? É o B, né? O A, voltando. Não somos desse mundo, e sim peregrinos. Assim Pedro se refere aos que estão em Cristo, né? Circulem esse texto aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, e também vem capítulo 2, versículo 11. Circula aí para vocês lerem em casa com mais calma, tá? B, estamos representando Jesus na terra estrangeira. Então nós somos representantes de Jesus, já falei, né? Nós temos a tarefa de levar as pessoas a se reconciliarem. Então na revista de vocês, tem para anotar? Tem. Para preencher na revista de vocês, a palavra é reconciliarem.
Nós temos a tarefa de levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Então a missão nossa, quem conhece alguém que se afastou de Jesus? Ó, a vizinha, você, Gabriel. Você conhece? Ela é aqui da igreja. Alguém conhece gente que se afastou? Ó, a Cauane falou minha mãe. Eu conheço inúmeras pessoas que se afastaram da igreja por vários motivos. Sabe qual que é a nossa função? A gente ser testemunha e fazer a reconciliação dessas pessoas com Deus. Ainda que seja um simples, vai na igreja, volta para Jesus, volta para Deus. Exatamente, nós estamos fazendo a nossa parte, tá? Deus nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, ele é de todos, sim ou não, Ana Clara? Ele é de todos, não é só missão do Ailson. Vou levar o irmão na igreja que ele vai ouvir lá uma palavra lá do irmão Ailson. Não, a palavra já começa com você, né? Eu gosto sempre de falar essa frase que eu aprendi. Tem pessoas que nunca vão ler uma Bíblia na vida. A única Bíblia que eles vão ler é você, a sua vida e as suas atitudes. Então é importante você dar testemunho, tá? Vamos continuar na revista? Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 6 e 3, tem uma sequência que devemos entender. Então, quando vocês lerem em casa, qual que sequência que vai ter? A. Tudo provém de Deus. A pergunta é, o que provém? Provém de Deus a ação dele tomar a iniciativa em buscar o homem para reconciliá-lo consigo mesmo por meio de Cristo. Provém de Deus o fato de que ele nos deu o ministério da reconciliação, porque ele nos escolheu. Circula a palavra, ele nos escolheu aí na revista de vocês, por favor. Como é esta reconciliação? Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo. Como? Não imputando aos homens as suas transgressões. O que é não imputar? É perdoando aos homens. Também nos confiou a palavra de reconciliação. Nós temos uma mensagem, a mensagem de Jesus, né? Jesus foi feito pecado por nós. Em Cristo somos o que aí? Perdoados. Circulem aí, ó. Em Cristo somos perdoados. Faça um círculo. É importante. Paulo se defendeu dando o seu testemunho pessoal. Então, em Atos 26, nós vamos ver Paulo fazendo a sua própria defesa, né, dando o seu testemunho. Nosso testemunho é o poder de Deus para as outras, o quê? Pessoas. Então, nosso testemunho é o poder de Deus, tá? E Romanos 1,16. Quem tem a Bíblia aí, procura para mim. Romanos 1,16. O que diz aí? Procura para mim aí, Ana Clara. Romanos 1,16. Sempre gosto de falar que a carta do apóstolo Paulo escrita aos Romanos é uma das cartas que a gente tem um grau de interpretação um pouco difícil, onde a gente tem que ler cada versículo pelo menos 8, 16, 32 vezes pelo menos para a gente entender cada versículo. Outras cartas são mais simples, né? Aos Tessalonicenses, carta a Timóteo, a Tito, aos Gálatas, é fácil a gente compreender o texto, o contexto, a mensagem implícita e explícita, mas a carta escrita aos Romanos é difícil, mas não é impossível. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Romanos 1,16? Achou, Ana Clara? Uhum. 1,16. Pode sim. Lê um pouquinho alto para a gente ouvir. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também ao grego. Obrigado pela leitura, tá? Então, o apóstolo Paulo está falando, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o apóstolo Paulo fala, se tem uma coisa que eu não tenho vergonha, é do evangelho de Cristo. Você conhece alguém que tem vergonha do evangelho de Cristo? Você é uma pessoa que tem vergonha do evangelho de Cristo? Como que a gente conhece uma pessoa que tem vergonha do evangelho de Cristo, na opinião de vocês? Como eu conheço, Ana Clara, uma pessoa que tem vergonha do evangelho de Cristo, na sua opinião? Você, Emily. Quando alguém pergunta para ela se ela é crente, ó, É, isso aí. E ela fala o quê? que só frequenta a igreja. Parabéns, Emily, pelo seu exemplo, nota 10.
né? Olha uma característica de uma pessoa que a gente conhece que se envergonha do Evangelho de Cristo. A Emily falou muito bem. Às vezes você sabe que a pessoa é da igreja, você sabe, porque você vê que a pessoa está na live, a pessoa está marcada na foto da igreja. Aí você pergunta para a pessoa, nossa, eu te vi lá um exemplo, eu te vi lá no Facebook da igreja, no Instagram, ou o Guilherme marcou você no congresso, é um exemplo. Você é da igreja? Aí a pessoa vai falar o quê? Não, igual a Emily falou, não, eu sou visitante, eu frequento. Essa pessoa tem o quê? Vergonha do Evangelho de Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar na sua palavra, que aquele que se envergonhar dele, no dia que ele voltar para buscar os seus salvos, ele vai se envergonhar dessa pessoa que se envergonhou dele. E qual que vai ser o destino dessa pessoa, gente? Inferno. E o inferno é uma eternidade. Tá? Então eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Nós não temos que nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Igual, retomando aquela minha aluna que todos os professores, eles falaram muito mal dela. Para mim foi uma facada, eu preferia ter apanhado do que ter ouvido aquilo a respeito daquela menina. Vamos continuar, gente? Somos testemunhas com a nossa palavra. Somos testemunhas com nossa palavra. Deus espera que transmitamos sua mensagem de salvação a quem? Aos outros. Alguém já pregou a palavra de Deus para alguém nesse dia? Como? Fala aí, Guilherme. É que, tipo assim, eu tenho um amigo lá no quintal, o Gabriel conhece, que é meio que atentadinho, ele gosta muito de confusão. Sim. Ó, eu falei, ó, você não faz isso, que é errado, você pode apanhar, você vai se machucar. Eu falei, ó, às vezes você pode ser mais calmo, você já evolui o fruto do espiritual, seja mais manso, você vai ter uma vida melhor pra você. Aí, ó, o Guilherme já testemunhou. Vale só hoje? Oi? Vale só hoje? Quando que você testemunhou? Vale outros dias. Foi no outro ano. na verdade. Pode falar. Foi lá na escola. Fala um pouco alto que tu... Foi lá na escola. Não sei se conhece, mas tem uma aluna lá chamada Samara. De vista, conheço de vista. Então, tinha uma aluna lá na sala fingindo que estava com o demônio no corpo. Aí eu fui falei que era mentira, que ela não conhece Deus, que ela tava, como se fala? Pessoa que finge. Tá fingindo. Aham. Aí eu falei mais da igreja, eu me falei da igreja que eu venho. Que eu frequento, olha só, que eu frequento. Ai, Emily, vai, Emily, continua. Que eu venho, que eu faço parte. Isso. Mas eu nem sei se ela vai pra escola mais. Mas você fez a sua parte, Emily, de testemunhar. Você tá certa, você fez a sua parte de testemunhar. Tá bom? Então, assim, Deus espera que transmitamos sua mensagem de salvação aos outros. Precisamos saber o básico. O que é o básico, gente, do Evangelho? O que é saber o básico? É você ter um pouco de entendimento. É ter o quê? Um pouco de? Ter um pouco. O que é o básico para você, Mateus? É o que nós estamos estudando. É o que nós estamos estudando. O que nós estamos estudando é o básico, gente? Sim ou não? Agora para pensar um pouquinho. Vocês estão aprendendo bastante coisa no Verdade Básica? Sim ou não? Vocês acham que tem gente dentro da igreja que sabe menos que vocês? Que deveria estar aqui e não está? Vou reformular a pergunta. Vocês acham que tem gente que está hoje na igreja, independente do tempo, que deveria estar estudando aqui, mas não está? Tem gente na igreja que você acha que deveria estar no Verdade Básica? Sim ou não? Sim, porque não sabe o básico. Às vezes a gente olha a pessoa, nossa, esse irmão, essa irmã não sabe o básico. Nós como cristãos, nós temos que saber o quê? O básico do Evangelho, para incluir em nosso testemunho, né? Aí vem as palavras que vocês vão começar a preencher aí, tá? Qual que é o básico do Evangelho que todo cristão precisa saber? E toda cristã precisa saber? Preencham na revista de vocês. Precisamos saber o básico do Evangelho para incluir ou colocar no nosso testemunho. E qual que é o básico? Número 1, Deus nos ama. Já viu pessoas que falam assim, Deus não me ama? Já viu, gente? Já. Gente fala, Deus não ama você não. Mas qual que é o básico do Evangelho? Deus nos ama. A palavra diz em João capítulo 3:16, que é conhecido de todos vocês, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então
ele amou o mundo, e quando ele fala que ele amou o mundo, não é o mundo planeta Terra, mas é o mundo o quê? Pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que vida eterna? Porque existe uma morte eterna. Tá bom? Parabéns, Gabriel Soares. Parabéns. Então, qual que é o básico do Evangelho? Primeiro, Deus nos ama. 2, o homem pecou e estragou o seu relacionamento com Deus. 3, Jesus morreu no meu lugar para pagar a minha dívida. 4, Jesus quer transformar as nossas vidas. E o 5, você tem que aceitar isso pessoalmente. Então esse é o básico, Cauã, em todos do evangélico, né? Deus te ama. Tá entendendo a pregação básica? Deus te ama. Todos nós pecamos. E esse pecado nos afastou de Deus. Tá todo mundo vendo lá? 3, Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar, para pagar a dívida do pecado. 4, Jesus quer transformar o quê? As nossas vidas, a sua vida. Alguém conhece alguém que tem depressão? Ou tem algum amigo que tem depressão? Todo mundo conhece alguém que tem depressão. Quer ver outra coisa que todo mundo conhece? Ou conhece alguém? Você conhece alguém que tem ansiedade? Sim ou não? Calma, levantou assim. Né? Você conhece alguém que... Teve gente que até levantou a mão. Ansiedade, todo mundo conhece. Qual que é a palavra? Jesus quer transformar a sua vida. 5, você tem que aceitar isso pessoalmente. Você tem que aceitar Jesus. Tá vendo, gente? Esse é o básico do evangelho, tá? C, na revista, o que Jesus está fazendo na sua vida? Eu já perguntei, né? Esta é a mensagem. O que Jesus está fazendo na sua vida é a mensagem. Seguindo as 3 perguntas, escreva em poucas palavras o seu testemunho de vida, que é a sua mensagem, tá? Vocês vão ver aí que vai ter o item A, B ou C. Essas respostas são respostas pessoal. O que é uma resposta pessoal? Sua. Eu tenho como responder para a Cauane? Não, porque é a respeito da Cauane. Então vocês, na casa de vocês, vocês vão responder essas perguntas. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Como que era? Alguém quer falar? Só uma pessoa. Quem nasceu na igreja? Quem nasceu na igreja? Qual foi o momento? Você já se batizou? Você se batizou. Quando eu sei que eu tenho um relacionamento profundo com Jesus? Quando eu me batizo. Quem que depois do seu batismo aqui teve a vida mudada? O que mudou na sua vida, Cauane? Assim, antes de eu entrar, eu já tava assim, eu já contei, acho que pro Pedro. Já contou pro Pedro? Então conta pra gente também. Não, eu tô falando que antes eu escrevia, eu acho que eu escrevia cartas quando eu era bem pequenininha. Eu escrevia cartas falando que eu queria muito estar na igreja. Olha aí. E hoje eu tô. Tá na igreja? Hoje eu tô. E hoje eu vejo que meio que realizou as coisas que eu escrevi. Mas assim, antes eu não tinha muita esperança nem nada. Eu vivia a vida prática. Aham. E, jogada. Assim. Jogada. Aí, dentro da igreja, depois do batismo, mudou muita coisa. Tá bem o próprio, mas também veio muita coisa boa. Muita coisa boa. Olha só, quem mais teve a vida mudada depois do batismo? Fala aí, Gabriel. Eu acho que depois que eu me batizei, eu tive mais interesse na Bíblia. Teve mais interesse na Bíblia, né? Quem mais? O último para falar. Fala, Pedro. Ele faz assim, ó. Fala, Pedro. No batismo eu vivia, uma vida de duplicidade. Aham. Falou. Duplicidade. Era uma coisa na igreja, outra fora. Tá. Fazia coisa errada, aí depois do batismo isso mudou. Mudou tudo, né? Bom, Ailson, eu antes de aceitar Jesus, eu não dormia bem. Eu ouvia espíritos malignos pisando, sabe? Andando dentro de casa. Depois que eu aceitei Jesus, acabou. Pergunta se eu ouço algum espírito. Se fazer algum barulho, eu falo, Thalita, para de roncar. Então, assim, depois que eu aceitei Jesus Cristo de verdade no meu coração, teve mudanças, tá? Mesmo assim, Ana Clara, teve alguma mudança quando você começou a entender a palavra de Deus. Porque você não é mais criança, você já é uma adolescente. Você já é um adolescente. Você não está estudando a verdade básica? Você já aprendeu o quê? O oica. O que é o oica? Observação, interpretação, correlação e aplicação.
e aplicação. Uma mudança positiva. Tá vendo? Tem mudança. Tá, entendeu? Mesmo quando eu nasço num berço cristão, né? Quando eu tenho uma profundidade com Cristo, a minha vida também tem mudança, tá? B, qual que é B? Esses respondem na revista de vocês, tá? B, como você conheceu a Jesus e como você se converteu? Né? Como você conheceu Jesus, Gabriel Saek? Eu praticamente estou apresentando desde quando eu nasci na igreja, só que quando eu comecei a ir para a igreja mesmo foi aos 10 anos. 10 anos. Minha mãe começou a me chamar para ir para a igreja, aí eu fui, aí eu comecei a gostar, né, da igreja e eu aceitei. Ó, que bacana. Olha eu, vou contar rapidinho para vocês como eu conhecia Jesus e como eu me converti. Eu era de uma outra igreja, de um outro ministério também, que é uma bênção. Eu vim para essa igreja com 9 anos. Eu não queria vir. Eu vinha no caminho reclamando com a minha mãe. Eu não quero ir para essa igreja de crente. Eu não quero ir para essa igreja. Aí quando eu cheguei, eu sentei aqui no segundo lugar com a minha mãe e com o meu pai. Aí era no culto de domingo, né? Aí quem estava dirigindo o culto era um obreiro, que era uma bênção aqui, chamado Irmão Paulo. Aí ele falou, vou chamar o grupo dos adolescentes. Na época tinha um grupo dos adolescentes. Que era mais ou menos como se fosse o grupo da juventude que nós temos hoje em dia. Aí veio o grupo dos adolescentes e eles cantaram aquele louvor, que vocês não vão conhecer, porque não é da época de vocês, mas eu vou cantar um pouquinho. Ó como que era o hino. Era, celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Já viram esse louvor? Não, né? Não é da época de vocês, né? Aí tem o coro desse hino, que é assim, ó, o coro. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jireh, Jeová Nissi, Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi, que são todos os nomes de Deus. E quando eu vi eles cantando aquele louvor, eu falei, nossa, eles estão cantando em inglês. Mas não era inglês, né? E aquele louvor mexeu tanto comigo, que eu falei assim, nossa, que igreja maravilhosa, que grupo maravilhoso. Eu vou fazer assim, eu vou entrar nesse grupo. Quando eu aprender a cantar esse hino, eu saio da igreja. Olha o meu pensamento. Vocês já ouviram contar esse testemunho? Acho que eu já dei esse testemunho na igreja. Vocês nunca ouviram? Nunca ouviram? Aí eu falei assim, ó, quando eu aprender a cantar esse hino, eu vou entrar nessa igreja, eu vou entrar nesse grupo. Quando eu aprender a cantar esse hino, eu saio da igreja dos crentes. Sabe o que aconteceu? 22 anos depois, estou eu aqui. Mas vocês estão entendendo que como eu aceitei a Jesus Cristo? Através de um louvor. Por isso que é importante que todos vocês que fazem parte do grupo da juventude, hoje só veio o grupo da juventude. Tem quanto? Eu não vou nem... Vou contar. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá os 12 da juventude aqui, ó. Né? Por isso que todas as vezes quando vocês vierem cantar aqui na frente, agora imagina... Toda vez que vocês vierem cantar aqui na frente, vocês têm que dar o melhor de vocês. Porque quem está sentado, às vezes você não sabe o que a pessoa está passando, mas Deus sabe. E através do seu louvor, você pode converter outras pessoas. Do grupo dos adolescentes que cantava naquela época, sabe quantos estão na igreja? Estão firmes com Jesus? Estão na nossa igreja hoje? Sabe quantos tem? Chuta. 2. Tem uma só. Uma pessoa que aqui na igreja pode falar, eu fiz parte do processo de conversão do Ailson. Sabe quem é? A Valquíria. A Valquíria fazia parte dos adolescentes e ela estava junto com o grupo cantando. Ou seja, a Valquíria quando chegar no céu, Deus vai falar, Valquíria, quantas almas você ganhou para Jesus? Eu não sei quantas almas ela ganhou para Jesus, mas ela pode falar, ó Deus, eu ganhei o Ailson para Jesus. É bonito ou não é bonito? Agora imagina, Deus quer usar vocês da mesma maneira. Do que eu estou falando, gente? De testemunho. Tá todo mundo entendendo? Então assim, C, vamos para C? Como é a sua vida agora que você vive para Jesus? Quem aqui a vida melhorou depois que aceitou Jesus aqui? A vida melhorou. Tá todo mundo bem aqui, alimentado, trabalhando, vivo, né? Tá todo mundo vivendo o que? A bênção de Deus, tá? Sua vida melhorou depois que aceitou Jesus? Todos nós. E a tendência é melhorar ainda mais. Então é pessoal, tá? 2. Jesus quer usar o seu testemunho como uma mensagem de salvação na vida de outras pessoas. Por isso, não se cale. Aproveite as oportunidades e fale o que Deus está fazendo com você. Deus quer usar vocês. Por isso vocês não podem se calar, viu, Cauã? Tem que falar o que Deus está fazendo na sua vida. E serve para todos, viu, Gabriel Saek?
Deus está fazendo isso na minha vida, que Deus quer usar vocês. E é na área de vocês, porque jovem entende jovem. Na minha vida, como que Deus particularmente me usa na minha vida, lá no meu trabalho? Eu sou casado, então todas as pessoas que são casadas lá do meu trabalho, sempre pedem um conselho para mim, sempre, por causa do testemunho. Agora imagina, se eu fosse uma pessoa que eu vivesse traindo a minha mulher, vivesse no bar, as pessoas iam pedir conselho para mim? Não. As pessoas iam pedir algum testemunho meu? Não. A mesma coisa são vocês. Tem jovens que não aceitaram Jesus, tem jovens que não estão na igreja, que estão esperando o testemunho de vocês. Vocês que são jovens, não eu mais. Tá bom? Eu posso fazer minha parte? Posso, mas a missão é de vocês. Vamos continuar? Somos testemunhas, é isso mesmo? 3? Somos testemunhas com nossa vida. Paulo nos exorta a viver de maneira digna do evangelho. Então a palavra que vocês vão preencher aí é digna. A coisa mais importante é a coerência, né? O que é coerência, né? Devemos viver de um modo que seja condizente com o que nós falamos sobre Jesus, né? A perfeição, ela é difícil, mas a coerência não é. Todos nós temos pecado? Sim. Né? É difícil vencer o pecado, gente? É fácil vencer o pecado? Não é fácil, né? Mas a gente tem que viver uma vida onde a gente tenta ao máximo viver para Deus, tá bom? Nós somos libertos em Cristo para viver de uma maneira digna. Já está acabando, né? Já está acabando a lição? É isso mesmo? Como é que tá? Olha só. Nós vamos ter aí, gente, maneira de viver digna de maneira positiva. Circula a palavra positiva. E maneira negativa. Viver de maneira positiva. A liberdade em Cristo deve ser usada para agradar a Deus. A liberdade cristã provê ocasião para o próprio crescimento espiritual. A liberdade em Cristo é a ocasião para abençoarmos aos outros cristãos. A liberdade em Cristo nos permite atuar com consciência limpa. Viver de uma maneira negativa, tem a negativa aí, né? A liberdade cristã não é dada a nós para satisfação pessoal. A liberdade cristã não é ocasião para buscarmos os prazeres não edificantes, nem desocupa para praticarmos hábitos. A liberdade cristã não é uma autoridade para fazermos mal para os nossos irmãos. A liberdade em Cristo não nos dá oportunidade para desocupar nossos pecados. Autoexame. Tá todo mundo acompanhando? Estão acompanhando aí, meninas? Atrás? Karen, Yasmin, acompanhando? Autoexame para aplicar os princípios acima. Muitas vezes enfrentamos situações com as quais não sabemos lidar. Sim ou não? Tem situação que eu não sei. Eu, Ailson, com 32 anos, eu não sei o que eu faço, né? E como que eu lido com essa situação? Primeira pergunta. Jesus faria o mesmo? Então, toda e qualquer atitude que vocês tomarem, toda qualquer questão que vir para vocês, ou qualquer questionamento, ou quando vocês tiverem que fazer qualquer tipo de escolha, vocês têm que pensar, será que Jesus faria o mesmo? Será que Jesus faria o mesmo? Vocês sabem que eu sou professor, vou contar um testemunho para vocês nesse sentido. Eu trabalho na escola, né? E a escola é um ambiente cultural. O que é um ambiente cultural? Que trabalha várias culturas. E dentre uma das culturas que a escola trabalha é a festa junina. Sim ou não? Festa junina é uma festa voltada para deuses católicos. Então, automaticamente, é certo o crente participar de festa junina? Não, porque é dedicada a outros santos. Na minha escola, eu sou um profissional da educação. Eu tenho que estar na festa junina? É meu ambiente de trabalho. Tenho que estar. O que eu falei? Meu Deus, eu tenho que estar na festa junina. E agora? Eu não posso levar falta no serviço. Eu não posso faltar, né? Até porque o desconto é muito grande, eu tenho minhas contas para pagar. As meninas da escola estavam falando lá que na festa junina estavam colocando música de Deus. Exatamente. Olha só. A Emily já até falou o que eu iria falar. O que eu estava fazendo na festa junina, Emily? Colocando música de Deus na festa junina.
né? Mas anteriormente eu estava falando, meu Deus, e agora na festa junina, o que eu faço? Aí eu tenho um outro irmão que ele é de uma outra religião, também evangélica, de outra igreja, e eu assim, novo na educação, falei, meu, e agora? O que eu vou fazer? Eu fui perguntar para ele, falei, você também não pode estar na festa junina, o que você vai fazer? Você vai faltar? A gente não pode faltar? Ele falou assim para mim, Ailson, é o professor Toninho, conheceu o professor Toninho? Professor Toninho? Vocês não conheceram, mas um ótimo professor, gente boa. O Toninho ele falou assim, Ailson, na festa junina, sabe o que eu faço? Eu olho a festa inteira. Eu tenho que estar, eu olho em que local Jesus estaria. Sabe? Qual local aqui que Jesus estaria? É o local que eu ficaria. E qual foi o local que eu escolhi para ficar? Arrumando a mesa de som. Sabe arrumando a mesa de som? Que é a mesa de som que nós temos aqui na igreja. Então lá na escola ninguém mexia, ninguém manja de cabos. Eu sou o que manjo um pouquinho por causa da igreja. O que eu fazia? Arrumava o som. E em um intervalo ou outro, a Emily falou muito bem. Eu pegava, tira o baião, ou bailão, põe uma Cassiane, põe um diante do trono. Ou seja, um diante do trono, põe uma música gospel. Ou seja, eu estou num ambiente que não tem nada de Deus, mas num ambiente de Deus, deixando a luz brilhar. O que eu estou falando, gente? Testemunho. Naquela época, eu era um professor iniciante. Hoje eu sou o coordenador da escola. Ano passado, por uma fatalidade aí que eu não tinha um diploma, eu ia ser convidado para ser o vice-diretor da escola. Deus exalta vocês. Eu não tinha o diploma de pedagogia que eu tenho agora, mas a ex-diretora, ela falou, eu ia chamar você para ser o vice-diretor da escola. Por causa de um diploma, que é um problema meu, não de Deus, mas é um problema meu, eu fiquei impedido, mas eu sou o coordenador da escola. Deus te exalta, mesmo você estando num lugar que não é de Deus, mas quando você dá testemunho, Deus ele te honra. Todo mundo entendeu? Então Jesus faria o mesmo? Todas as atitudes, vocês têm que pensar, Jesus faria o mesmo? Né? Estou fazendo algo que não agrada a Deus? Então, essas são as perguntas que nós temos que fazer. Quando eu estou... Todo mundo tem celular? Sim ou não? Posso falar uma palavra que vai doer para vocês? Vocês não vão ficar bravos comigo, não? Depende. Tá brincando? Né? Então aqui, estou fazendo algo que... Quando eu estou na frente do meu celular, que eu estou sozinho, o que eu estou vendo? Eu tenho que perguntar, será que isso que eu estou vendo agrada a Deus? Será que Jesus ia ver isso que eu estou vendo na internet? Se Jesus iria ver, você pode continuar. Agora, se você tiver dúvida, para na hora de ver o que você está vendo. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Doeu, Fernando? Dói um pouco, Fernando? Dói um pouco? Oi? É tenso, Pedro? É tenso, né? Só um pouquinho. É tenso, Matheus? É tenso, Cauane? É tenso, Gabriel? É tenso, Emily? É tenso essa palavra? Não. É tenso, Ana Clara? Ana Clara, é tenso. Agora vocês perguntam para mim, Ailson, é tenso? É tenso. Tá bom? Vamos lá, gente. Minha conduta dará a impressão de que estou fazendo algo mal, então o que eu faço? Será que tá dando bom testemunho? A minha atitude é um bom exemplo, o qual os outros podem seguir? Ixi, agora, Emily, será que aquilo que eu estou fazendo, o meu comportamento é um exemplo para as outras pessoas? É, porém depende. Né, Cauã? O meu exemplo, né, Karen? Né, Yasmin? O meu exemplo é um exemplo para as outras pessoas? É, porém depende. Vamos lá, gente. Posso continuar? Se fizer assim, estarei mostrando mais amor às coisas materiais que a Deus? Gostaria que Jesus me encontrasse fazendo isso quando voltasse? Meu Deus. É tenso, Ana Clara? Então, nas minhas atitudes, será que na hora que Jesus voltasse para buscar a igreja, será que você ia gostar que Jesus visse o que você está fazendo naquele momento? Será que Jesus ia se agradar na hora que ele viesse te buscar? Se Jesus chegasse naquele momento, será que ele ia se agradar com a sua atitude ou não? Né? Sim ou não? Pra gente pensar, né? Gostaria que Jesus me... Já li isso aqui, né? Conclusão. Deus nos escolhe para levar a sua mensagem
levar a sua mensagem às pessoas que precisam tanto ouvir dele. Mesmo com todas as nossas fraquezas e limitações, ele nos usa para amar e nos aproximar das pessoas que ele quer. Vamos ser coerentes na palavra e na vida. Todo mundo entendeu essa aula? A gente tem meia hora, então essa palavra foi uma palavra... Esse nosso estudo da lição de número 16 foi sobre testemunho. Vamos fazer uma oração. Vamos todo mundo tomar uma água 5 minutos e vamos para a próxima lição? Vamos fazer mais rapidinho? Deus, nessa noite nós te agradecemos por este estudo, Pai. Nós te agradecemos porque nós ouvimos a tua voz. Jesus, nós queremos verdadeiramente, Pai, sermos testemunhas tuas. Senhor, eu e nós queremos te pedir perdão, Pai, dos momentos que nós tenhamos, Pai, falhado nessa missão de testemunhar sobre o Senhor. Mas queremos te pedir, Pai, nos ajuda, nos fortalece, para que nós sejamos, Pai, uma testemunha a qual o Senhor se agrada. Em nome de Jesus, amém, amém. 5 minutos para tomar uma água, gente, depois nós voltamos já na lição de número 17.